Boa noite, meus amigos. Boa noite, os que chegaram durante o Santo Terço. Alegria toda minha, Gabriel, de estar aqui com vocês. Gabriel, com muito carinho, me chamou para estar aqui. Achamos a data, né? Amanhã. Eu não sei se pode falar, né? Então vou ficar quieto. Pode falar? Depois, tá bom. Mas amanhã é dia de São João Paulo II, né? Um dia muito especial a mim e a nós da missão. E peço a intercessão de São João Paulo II, de Nossa Senhora, para que a gente possa colher com fruto essa nossa partilha, tá bom? O tema que eu preparei para conversar um pouco com vocês é sobre a confissão, especialmente as más confissões. Hoje, no horário do almoço, eu partilhei uma meditação nos stories lá no Instagram de uma história que eu ouvi de um amigo no final de semana e tenho meditado muito sobre isso e quero falar um pouco, aprofundar um pouco essa meditação com vocês. Bom, antes disso, né, o meu nome é Thiago, tenho 23 anos, sou de Marília, interior de São Paulo. Especialmente essa semana eu estou no Paraná a trabalho. A gente trabalha com a Missão Jovens da Cruz há pouco mais de 2 anos e meio na formação humana, espiritual e de doutrina também para a juventude católica. E com a graça de Deus, a cada dia temos feito esse trabalho primeiro aqui na nossa cidade, diocese, e também estendido a todo mundo, né? Trabalho que pelo site, pelo Instagram, pelo YouTube, pessoas de todo mundo, graças a Deus, têm acessado. E a gente fica muito feliz por termos essa missão, esse chamado. Depois, se você quiser conhecer mais, é só procurar no Google ou no nosso Instagram que vai ter tudo disponível lá. Então vamos lá. Imagino que todos aqui sejam católicos, né? Se não tiver, também não. Tá rezando o terço, então vai escutar da confissão também. Mas uma das coisas que a gente escuta e um perigo que nós mesmos corremos para com a confissão é um olhar puramente humano para ela. Quando dizem, por exemplo, não precisa contar os pecados para um outro pecador. Ou, eu posso me confessar diretamente com Deus. Isso é uma visão muito pequena e também distante daquilo que nosso Senhor propôs deixou a nós especialmente. Jesus, ele perdoava os pecados das pessoas e os escribas e fariseus, eles eram muito desconfiados, né? E pensavam que Jesus blasfemava. Eles sendo formados na ciência da Sagrada Escritura, sabiam que só Deus podia perdoar os pecados. Então, eles ignoravam a divindade de Jesus e também não aceitavam que ele pudesse, né, Deus pudesse dar aos homens o poder também, considera o poder do perdão também aos seres humanos, por graça divina. Então, em São João 20, 23, nosso Senhor deixa aos 12 reunidos, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, é um mandamento de nosso Senhor. E quando nós olhamos de forma espiritual para o sacramento da confissão, as mãos sacerdotais que se impõem sobre a nossa cabeça e traçam sobre nós o sinal da cruz, estão ali as próprias mãos chagadas de nosso Senhor, apagando os nossos pecados, e quando estamos em pecado grave, ela ressuscita a nossa alma. E uma prática de piedade muito boa, que recomendo que todos façam, é ao acordar rezar 3 Ave-Marias, né? Pedindo a Nossa Senhora que nos guarde na santa pureza e nos livre do pecado mortal. E pedir todos os dias a graça a Nosso Senhor e a Nossa Senhora de não morrermos, de não cairmos, claro, mas também de não morrermos em estado de pecado mortal. Então, Nosso Senhor uniu isso no Santo Sacramento da, da penitência, da reconciliação. Então, não vamos ser que o homem não separe aquilo que Deus uniu, não é? E quero falar um pouco agora sobre as más confissões. É uma visão que atribui a Santa Teresa d'Ávila, da qual Santa Teresa estava rezando
e tendo uma visão de um abismo em chamas, da qual caíam muitas almas ali, como se fossem flocos de neve, né? Santa Teresa relata que eram como flocos de neve que caíam ali de monte, naquele abismo incendiado. E assustada, ela olha para os céus e diz: meu Deus, o que é que eu estou vendo? Quem são elas? Quem são todas essas almas que se perdem? Ela diz: com certeza são almas de infiéis, que não creem. Não, Teresa, não, responde o Senhor. As almas que neste momento vês precipitarem-se no inferno, com o meu consentimento, são todas elas almas de cristãos como tu. E Santa Teresa diz: mas então devem ser almas de pessoas que não acreditavam, que não praticavam a religião, que não frequentavam os sacramentos. E ele diz novamente: não, Teresa, fica sabendo que essas almas pertencem todas a cristãos batizados como tu e que, como tu, eram crentes e praticantes. Mas se assim é, naturalmente essa gente nunca se confessou, nem mesmo na hora da morte. E ele responde: no entanto, são almas que se confessavam e também se confessaram antes de morrer. E Santa Teresa diz: por qual motivo então, oh meu Deus, elas são condenadas? Nosso Senhor responde: são condenadas porque se confessaram mal. Então veja que aqui, e se tem alguém que sofre com escrúpulos, por exemplo, não pire, não fique doido, calma, né? Mas essas confissões são aquelas na qual se omitem os pecados graves ou se faz de forma negligente o exame de consciência, por exemplo, já ali na sala da confissão, na sala de espera, esperando para a confissão, por exemplo, né? Então, esse confessar-se mal, depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso, então eu vou seguir aqui, depois eu já falo sobre como confessar bem. E a outra história completa da qual eu partilhei hoje nos stories é a de São Bruno, que é fundador dos cartuchos, né, dos monges cartuchos. E ele conhecia um professor que gozava de muita boa fama e era muito querido por todos. E foi colhido por uma morte inesperada. E aí centenas de pessoas estavam no seu funeral, velas acesas, as orações eram feitas pelo povo que admiravam o seu conhecimento, as suas virtudes e até acreditavam que ele é, realmente era santo, morreu em fama de santidade. O seu caixão estava todo adornado, enfim. Então, quando se velava o seu corpo, cantava-se o tradicional ofício dos defuntos. E estava presente o jovem Bruno, que posteriormente se torna o fundador dos cartuchos e hoje São Bruno. E então, em um dos momentos do ofício dos mortos, se reza: quantas são as minhas iniquidades e pecados? Fazei-me saber quais são os meus crimes e ofensas. E quando se canta esse ofício dos mortos, é evidente que não se espera que o morto responda. Porém, nesse exato momento, o cadáver, ele reclinou a cabeça e com voz grave e triste, o professor falecido diz: fui julgado. Todo mundo ali se assusta. Então, no dia seguinte, se reúnem para uma nova cerimônia. Então, na mesma parte do hino, o corpo levanta-se de novo e diz: foi julgado e sentenciado. Todos ali ficaram com muito medo e não tinham dúvida de qual era a sentença que esse falecido recebeu. Então marcaram novamente novas exéquias. E aí pela terceira vez ele se inclina e diz novamente: pelo julgamento de Deus fui acusado, julgado e condenado. Então, o professor de renome mundial tinha ocultado os vícios e pecados graves de sua confissão.
Então, nosso Senhor, que conhece os nossos corações, conhecia os pecados desse homem, ele foi condenado ao fogo eterno. Então, ali, o jovem Bruno foi tão marcado por isso que ele decide, então, viver com radicalidade a vida com Cristo. E hoje é São Bruno, fundador da Ordem Cartucha. Então, veja, nas nossas confissões, nós devemos combater, né? Diz salvo engano, é o padre Antônio Rui Marim quem diz. Nós devemos combater o espírito de rotina. É que esse espírito de rotina, eu não digo sobre plano de vida ou a rotina cotidiana do nosso trabalho, mas um espírito de moleza na confissão. Mas empregar com força, empenhar com coragem para vencer aquilo que confessamos e reparar os pecados da qual cometemos. São João Bosco disse que a confissão sacrílega, ela dá prazer para o demônio, né? Porque a alma continua retida no pecado quando feita, escondendo os pecados por vergonha, ou por não rezar, por não fazer um exame de consciência profundo, sincero, pedindo a luz do Espírito Santo, ainda assim se continua, não se vê, não se recorda dos pecados mortais. Então veja que isso é muito sério, né? Isso é muito sério mesmo. São Luís recomenda que nós façamos um exame de consciência geral, né? Fazer a confissão geral. Claro que não é bom ficar fazendo confissão geral sempre e toda vez procurar fazer uma confissão geral, porque pode cair no escrúpulo também, acaba banalizando o sacramento, né? Achar que as confissões passadas não foram válidas, vou confessar de novo por segurança. Não, confessou, está confessado, né? Não podemos também banalizar o sacramento. Mas é importante que nós tenhamos muito zelo e cuidado ao fazer esse exame de consciência e também ao confessarmos. E aí, eu já vou tratar agora sobre, então, como fazer uma boa confissão. É claro que isso é muito mais profundo, poderia me alongar muito mais, mas seria um pouco mais objetivo e tratar em questões bem importantes. Primeiro, como eu já disse, o exame de consciência. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade de fazer exame de consciência para confissão, porque ficava antigamente, né, até na época que eu já servia na igreja e tudo mais, confessava às vezes uma vez a cada 2 meses, às vezes uma vez por mês, ou enfim, quando, quando se era pedido, né, como se diz. Então eu tinha muita dificuldade de lembrar dos meus pecados, ou lembrava de alguns poucos pecados que eu sempre os cometia. Então, uma coisa muito importante para fazermos estarmos atentos e que é de grande valia para nossa salvação e santificação é o exame de consciência diário. Então, todos os dias, pelo menos antes de dormir, louvar a Deus por não termos caído em pecados piores, pelas graças que Deus nos deu nesse dia, e fazermos um exame, lembrarmos de nossos pecados, fazer um ato de contrição e o propósito de não mais pecar, de amarmos mais no próximo dia. Santo Inácio de Loyola recomenda que façamos 3 exames de consciência. Primeiro pela manhã, um firme propósito de viver na presença de Deus. Depois, no horário do almoço. Depois, perto das 18 horas. E por fim, antes de dormir. 3 exames de consciência, um por período, para que possamos estar ainda mais firmes na correção dos nossos maus hábitos e vícios. E aí, depois, quando formos fazer a confissão sacramental, ainda que não tenhamos, com a graça de Deus, caído em pecado grave, nos lembraremos com muito mais facilidade, teremos até anotado os pecados da qual cometemos. Então isso é muito válido. E aí, precisamos tomar cuidado com 2 extremos. O primeiro, os laxos, os relaxados, para que não fiquem se desculpando pelos pecados pequenos que cometeram, no sentido de, isso aqui eu fiz, mas não tem problema, isso aqui foi só um pecadinho, isso aqui eu acho que Jesus não se ofendeu, não. Não ficar procurando essas desculpas esfarrapadas para as nossas faltas, ainda que as mais pequenas. E depois, as almas escrupulosas, para não ficarem inventando pecados, ou ficarem procurando pecado onde não tem. Escutei de um amigo
que acompanho nessa semana. Não sabia, mas ele falou que o padre deu uma dura nele, porque ele confessava pecados que ele não lembrava se tinha cometido. Ó, padre, eu não lembro se eu cometi o pecado tal, mas de qualquer forma eu tô confessando ele. Não, isso não tem matéria, né? Então não tem que ficar inventando pecado. Faz o exame de consciência, se recorde das faltas que foram faltas mesmo. E aí quando levarmos para a confissão sacramental, ali agimos colocando lenha na fogueira, né? A confissão sacramental, ela vem reinflamar, reacender as chamas do nosso coração. Então, nessas faltas veniais, é importante que a gente não fique perdendo tempo nos detalhes. Ah, eu fiz isso, foi assim, assim, assim. Eu lembro que eu fiz tal coisa, tal hora, eu falei tal coisa. Não vamos nos atentar tanto nas banalidades, nas futilidades acerca desse pecado, mas sim procurarmos as raízes dessas faltas. Então veja, muitas vezes nosso exame de consciência ele é como? O que eu fiz? Ah, eu falei tal coisa. Eu cometi tal falta. Eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C. E claro, tem que ser assim. Mas não só assim. Nós devemos também nos perguntar por que nós cometemos essas faltas. Não é só o que, mas é por quê. Bom, eu falei tal coisa. Por quê? Porque eu não perdoei aquela pessoa. Porque eu não tenho temperança e falei sem pensar. Porque eu fui desequilibrado. Então a gente encontra as raízes dessas faltas e nos aplicamos em corrigi-la. E tudo isso com uma contrição sincera, que é o ponto 2 de como fazer a boa confissão. A contrição verdadeira. Detestar os pecados cometidos. Sem essa contrição não há matéria para a confissão. Quem se aproxima do tribunal da misericórdia sem arrependimento não é perdoado. Então existe pecado que não é perdoado? Existe. Aquele da qual não foi arrependido. Então, a acusação dos nossos pecados para com o sacerdote. Nós temos uns livros aqui que eu estou usando de apoio, acho que ele tá meio empoeirado, tá me dando um negócio no nariz. Eu tô sem água aqui também. Então, é detestar os pecados da qual cometemos, meditando a paixão de nosso Senhor, isso ajuda muito a acender em nós essa contrição. Tem um livro que eu recomendei esses dias nos stories e ele, para mim, é um livro muito importante, que é a Vida e Paixão, não me lembro se alguém souber lembrar o nome, da Beata Catarina, Ana Catarina Emmerich. É Vida, Paixão do Cordeiro de Nosso Senhor, alguma coisa assim. É um livro popular, né, da qual ela retrata episódios da vida de Cristo, principalmente da parte da paixão de Nosso Senhor, que ela detalha. Isso nos ajuda muito. Eu, por exemplo, sou temperamento sanguíneo, tenho os sentidos, né, a parte compulsiva muito aflorada. Ler e imaginar ali a paixão de Nosso Senhor acende muito em mim vida e paixão do Cordeiro de Deus. Obrigado, Frei. Me ajuda muito a acender essa contrição verdadeira. É claro, não é para ler lá e falar, ai, que Jesus sofreu, e ficar ali chorando, esquecer-se de pedir a contrição, esquecer-se de arrepender-se, não. Mas é usar disso, ainda que seja movido por um sentimento, por uma emoção, mas procurar o essencial, a contrição. Ah, eu tava na acusação já, né? Eu voltei sem querer. Desculpa aí. Mas enfim, terceiro ponto, a acusação, que é diante do sacerdote, fazermos uma confissão clara, concisa, curta, como nos indica São José Maria Escrivá. Então não é ficar floreando ou explicando muito lá. Ah, então, padre, um dia eu estava um pouco triste. E aí a minha mãe foi viajar para não sei onde. E aí então eu almocei. E depois, não precisa de tudo isso, né? Ela é clara, concisa e direta. Dependendo dos pecados, principalmente sendo pecado grave,
é bom, é de grande proveito apontar algumas características ou coisas que agravam esse pecado, não é? Por exemplo, padre, pequei contra a castidade. Tá, mas isso foi o quê? Um pequeno pensamento impuro ou a traição da sua esposa, por exemplo? São coisas diferentes, né? Então é importante que nesses aspectos se pontue exatamente o pecado sem medo e sem vergonha, né? Eu disse nos stories lá hoje, depois vocês assistam, que o demônio faz exatamente isso. Na hora do pecado, ele tira a vergonha na hora de pecar, e na hora de acusarmos os pecados ao sacerdote, ele é o próprio Cristo, temos vergonha. Então, não. Com vergonha ou sem vergonha, confessemos nossos pecados. Depois, o firme propósito de não mais pecar. Isso, inclusive, um dos pontos que pode fazer da confissão inválida. Se você vai confessar já sabendo que você amanhã vai fazer o pecado de novo, que você não vai se esforçar para vencê-lo, nem confesse, tá? Então, o firme propósito, ele é fundamental nisso. Além de um propósito geral de não voltar a pecar, inclusive é de grande valia que se faça o ato de contrição depois de acusar os pecados, que o sacerdote pedir em alguns casos, ou se não, já logo que acabar a acusação dos pecados, é preciso que o penitente tome uma resolução clara, concreta e energética de empregar os meios para evitar tal ou qual falta, ou se adiantar na prática de uma determinada virtude. Então você pecou lá por falar mal, por fofocar, pecou gravemente lá com maledicência, acabando com a fama do outro, por exemplo. Então veja, por que você fez isso? Oi, Agatha, salve Maria. Oiê, salve Maria. Tarde, mas cheguei. Eu estou tratando sobre a confissão, as más confissões, e agora eu estou na parte da boa confissão, tá? Então, no ponto 4, o firme propósito. Então, eu pequei lá porque eu pequei por maledicência, falando mal do meu irmão. Então, com quem eu estava quando eu falei mal? Eu estava com o fulano. Bom, então eu tenho uma tendência a falar mal dos outros quando eu estou com ele ou com aquele grupo de amigos. Então, a próxima vez que eu for, eu vou me conter, ficar em silêncio, falar menos. É uma proposta concreta, clara. Ou vou evitar sair com esses meus amigos durante 1 ou 2 semanas para poder voltar para o centro, poder estar mais calmo, comedido, poder jejuar, fazer penitências para me ajudar na temperança. Pequei contra a castidade, por exemplo. Por quê? Bom, porque foi no momento que eu estava carente. Então, veja, né? No momento que eu estiver carente, eu vou fazer o quê? Eu vou dormir, então. Porque aí pelo menos eu não faço besteira. Ou quando eu estiver muito carente, eu não vou mandar mensagem pro fulano, pro ciclano. Eu não vou me encontrar com o fulano, com o ciclano. Eu vou procurar ir ao sacrário, eu vou procurar rezar o rosário de joelhos. Isso é uma resolução clara, concreta e energética. Ah, falei mal lá mesmo. É, falei. E aí no outro dia, confessei, fui lá no outro dia no trabalho. Ah, porque esse chefe aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, né? Não tem resolução clara nenhuma. Então, isso é fundamental na confissão. E também a penitência. Muitos sacerdotes não propõem a penitência, não dão, né? Propõem, não dão a penitência ao final da confissão. Se não der, é interessante que se peça que o padre dê. Padre, o senhor pode me dar uma penitência, por favor? Uma penitência que vai me ajudar a vencer aquilo que o senhor, né, viu que eu pequei? Ou se ele negar dar a penitência, ou se ele não der, se ficar com vergonha, se proponha você mesmo, no mínimo, a uma penitência. Salvo engano, é São Tomás que diz que nessa penitência existe um poder de expiar os pecados que se cometeram, que se confessaram ali, mas um valor maior do que se o homem realizasse a obra por si mesmo, por escolher fazer essa penitência. Então eu posso escolher agora aqui fazer uma penitência de, sei lá, dormir no chão. Tem o seu valor,
seu grande valor. Se eu ofereço por amor, sem vaidade, entrego a Nossa Senhora, tem o seu valor. Porém, a penitência que é dada na confissão tem uma graça especial, né? Como diz aqui, salvo engano, tá? Mas é quase certeza que é Santo Tomás que o diz. Então, esses são alguns pontos para fazermos uma boa confissão. Ainda para aqueles que se confessam frequentemente, é importante se lembrar desses pontos que aparentemente são óbvios, ou, já sabia, já escutei várias vezes. Ainda assim, nós podemos sempre nos confessar melhor, com mais contrição, com um firme propósito, né? E também aproveitarmos para que, claro que não podemos confessar, não sei, né? Até pode, mas normalmente não se confessa a cada 3 ou 4 dias. Quem se confessa frequentemente, geralmente se confessa uma vez por semana, né? Em uma boa prática. Mas aproveitarmos a Santa Missa, que no ato penitencial, por exemplo, recebemos ali o perdão das nossas faltas veniais. As faltas veniais essas que, como diz, não me lembro se é Santa Teresa que o diz, ou se é na Escola de Perfeição Cristã, mas que se diz que as faltas veniais não matam o soldado na guerra, mas o deixam ferido. E ora, imagine como é horrível combater em uma guerra com a perna e o braço quebrado, não é? Então as faltas veniais, elas vão apagando nosso amor. E elas são, eu não lembro dos santos, vocês estão vendo já que eu esqueço as coisas, né? Mas tem um santo, salvo engano, São Bernardo, que se retrata na Escola de Perfeição Cristã, que ele diz que o pecado nunca para ali onde ele ficou. Ele sempre rola mais para baixo. Ele sempre arrasta mais para baixo. Assim como uma virtude tem o poder de elevar outras virtudes, junto, um pecado, ainda que pequeno, também tem o poder de levar outros pecados consigo, levando ao fim ao pecado mortal e à perdição eterna. Então não desvalorizemos os pecados veniais. Santa Teresa d'Ávila, eu me lembro, Santa Teresa d'Ávila diz que deveríamos temer os pecados mortais tanto quanto tememos ao demônio. Imagine, pois, eu tenho um vídeo no YouTube curtinho sobre isso, mas imagine, pois, o demônio aparecendo aqui agora, na sua frente, do seu lado. Com certeza ficaremos com medo. Ou se estamos sozinhos em casa e uma janela bate, a gente já treme, né, de medo. Imagine aparecer o demônio. Santa Teresa recomenda e diz às irmãs que se fuja dos pecados mortais, que tema, ou os pecados veniais, desculpa, ou os pecados leves, né? Que se temam os pecados leves assim como se teme a Satanás. Então é um pouco do que eu queria partilhar com vocês hoje. Desculpem, estou um pouco cansado, não tão animado assim, mas preparei com carinho para vocês e pedi e peço ao Espírito Santo e a Nossa Senhora que essas palavras possam gerar frutos concretos em nossa vida. Minhas palavras não têm poder de nada, eu não tenho poder de nada, mas o mesmo Espírito que moveu Jesus, os santos, também está aqui conosco. Que o Espírito Santo, então, faça essas sementes que recebemos da Sagrada Escritura, da vida dos santos, dos conselhos dos santos, que deem frutos concretos e verdadeiros em nossa vida. Nosso anjo da guarda nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Santa Teresa d'Ávila e São Bruno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, minha gente. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E vira e mexe, aparecerei por aqui, pra gente rezar junto Santo Terço.